Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Estamos aí mais uma semana com os planos de estudos tutorados de Minas Gerais, os PETs. Esse finalmente o PET final, né? Então, até onde a gente sabe, esse é o último PET. A gente que passou aí por 7 PETs, esse aí é o último, beleza? Bom, ele recebeu o nome aí de PET final avaliativo. É importante que vocês tentem fazer e depois vocês confiram aí as respostas com esse vídeo. Gostaria, pessoal, de dar parabéns aí para todos vocês. Eu sei que esse ano não tem sido fácil e é muito bom ver a dedicação de vocês que têm acompanhado o vídeo, que têm feito as atividades, ok? Então, pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades dessa semana. Vamos lá! Pessoal, na número 1, leia o texto a seguir. A pergunta, quem é você? Recebia invariavelmente a resposta, sou gente do coronel fulano. Essa maneira de redarguir dava imediatamente a quem ouvia as coordenadas necessárias para conhecer o lugar socioeconômico do interlocutor, além de sua posição política. O termo gente indica, primeiramente, que não se trata de alguém do mesmo nível que o coronel ou sua família. Caso contrário, o parentesco seria invocado logo de início para situar o indivíduo dentro do grupo. Diria, por exemplo, sou primo do coronel fulano. Com base no texto, conceitue coronelismo, destacando sua importância para o funcionamento nos primeiros anos da República no Brasil. Então, pessoal, a gente viu isso lá no começo, né? O coronelismo, o poder dos coronéis, né? Então, quem eram os coronéis? Os coronéis tinham um grande poder econômico e político, por isso controlavam diversos aspectos da sociedade. Com uma sociedade majoritariamente rural, controlar a posse de terras controlava também a política. Então, os grandes proprietários de terra, né, que recebiam aí, né, a denominação de coronéis, eles, né, controlavam tudo, eram eles que geravam os empregos, né, então eles acabavam usando da sua influência para poder eleger quem eles queriam aí na política. Lembra que o voto era aberto, então a pessoa sabia em quem você votou? Então a gente viu tudo isso lá no começo, né, o voto de cabresto, que era aquele voto que era controlado pelo coronel. Então, nos primeiros anos aí da República, né, na República que a gente chama de República Velha, né, os coronéis tinham grande importância aí, beleza? Vamos para a próxima. 2. Leia os textos a seguir. Texto 1. Cidadania da Mulher. A conquista histórica do voto feminino no Brasil. Em 1932, durante o governo de Getúlio Vargas, a mulher brasileira conquistou o direito ao voto. Sueli Vidigal relembrou a história combativa das mulheres pelo direito de votar em sua justificativa do PL. O voto feminino no Brasil foi assegurado após intensa campanha nacional pelo direito das mulheres ao voto, fruto de uma longa luta iniciada antes mesmo da proclamação da República. E o texto 2. Estenda a baixa representatividade das mulheres na política. Entenda, desculpem, a baixa representatividade das mulheres na política brasileira. Quase 90 anos após o direito ao voto feminino, Brasil ainda está entre os piores do mundo em participação de mulheres em cargos eletivos. Ao longo dos anos, os espaços de decisão política têm sido majoritariamente ocupados por homens. Em uma democracia representativa, em que a maioria da população e do eleitorado é composta por mulheres, a baixa representatividade feminina é um sintoma de desigualdade de gênero e contribui para que demandas não sejam discutidas. Então, né, são dois textos aí falando da conquista do voto feminino. Então, o movimento de luta aí das mulheres que demorou a conseguir, né, que as mulheres tinham direito ao voto, e o segundo que questiona essa representatividade, né? Se a maioria das mulheres, se a maioria da população brasileira é de mulheres, por que, elas estão em menor número na política, ok? E aí a pergunta número 1. A partir dos textos, elabore um comentário acerca da representatividade das mulheres brasileiras ao longo do tempo, destacando a importância dos movimentos sociais para a conquista e manutenção dos direitos. Então, está pedindo para vocês falarem sobre essa conquista dos direitos das mulheres e a representatividade. Olha, eu trouxe para vocês aí uma informação interessante. Somente em 24 de fevereiro de 32, o Código Eleitoral passou a assegurar o voto feminino. Todavia, esse direito era concedido apenas a mulheres casadas com autorização dos maridos e para viúvas com renda própria. Essas limitações deixaram de existir apenas em 1934, quando o voto feminino passou a ser previsto na Constituição Federal. Então, olha só, o voto feminino demorou a ser, né, reconhecido, e mesmo no início a mulher só poderia se o seu marido permitisse. E depois disso a gente tem um longo processo
de luta de várias mulheres para conseguir conquistar o seu espaço na política, ok? No número 3, o imperialismo do século XIX constitui um processo complexo de expansão territorial e disputa entre as nações europeias. Considerando a citação, elabore um parágrafo destacando a relação entre o imperialismo e a Primeira Guerra Mundial. Os países imperialistas entraram em disputa pelo controle de diversas regiões. Esses conflitos acabaram resultando na Primeira Guerra Mundial. Lembra lá quando a gente estudou imperialismo? A dominação de uma nação sobre a outra. Né? Quais eram os principais interesses dos países imperialistas? A gente viu mão de obra barata, mercado consumidor, matéria-prima. Então, todos esses interesses estavam em jogo. Alguns países foram lá, pegaram as melhores partes, e outros países ficaram, não, eu também quero. E aí, isso vai acabar gerando aí a Primeira Guerra Mundial, ok? Vamos para a próxima. 4. Leia os textos a seguir. Então, a gente tem aí, né, uma charge, a gente tem aí a crise, né, um dragão da crise derrubando os dominós. Primeiro derruba os Estados Unidos, e aí a gente tem vários dominós que vai cair aí lá no brasileiro. E depois a gente tem o texto. Brasil no período da deflagração da crise de 29. O Brasil, como país agroexportador, foi altamente afetado pela crise. Desde a proclamação da República em 1889, a política externa brasileira se alterou consideravelmente. Quando ocorreu o craque da Bolsa de Nova York, o Brasil recebeu golpes na economia de todos os lados. Internamente, o país já estava envolvido com problemas econômicos, crise industrial e cafeeira, e políticos. Com o craque da bolsa, novos empréstimos no exterior para a manutenção da política de valorização do café ficaram praticamente impossíveis de se conseguir. Analisando o contexto político e econômico anterior à Segunda Guerra Mundial, os textos revelam que a crise de 29, então a crise de 29, que começou com o craque da bolsa, a quebra da bolsa de Nova York, vai resultar aí no quê? Alterou a economia brasileira, que passou a exportar café para diversos países. Num período de crise, as pessoas não compram mais café. Provocou graves consequências para o Brasil, que dependia do mercado externo. Então o Brasil vai entrar na crise. E porque ele vendia muito café para o exterior? Acho que essa aí tá certa, hein? Paralisou o crescimento industrial dos Estados Unidos, agravando o desemprego nesse país. Foi só lá, né, que isso aconteceu? Gerou uma onda de empréstimos do governo brasileiro aos pequenos agricultores. Então o governo começou a emprestar dinheiro. Qual que é a resposta certa? A letra B, né, provocou graves consequências para o Brasil, que dependia do mercado externo. Né? Então o Brasil exportava muito café, o mundo para de comprar café, né, principalmente os Estados Unidos param de comprar café, e o Brasil entra aí também na crise de 29, ok? Próximo, leia o texto a seguir. Após o ato, iniciou-se um regime de exceção que durou até 1985. Nesse período, não houve eleições diretas para presidente. O Congresso Nacional chegou a ser fechado, mandatos foram cassados e houve censura à imprensa. Com base na reportagem acima, descreva com suas palavras como a sociedade civil brasileira planejou a deposição de João Goulart, culminando no golpe civil-militar de 1964. Então, olha só. Com o discurso de defesa contra o comunismo, diversos setores da sociedade civil se organizaram para dar apoio ao golpe de 64. A Marcha da Família com Deus pela Liberdade foi um exemplo desse apoio. Por isso, a tomada do poder pelos militares é chamada de golpe civil-militar, porque os militares tomaram poder com o apoio de alguns setores da sociedade civil. Então, setores mais conservadores, inclusive da igreja, né, da igreja católica, apoiaram essa tomada de poder e a retirada do João Goulart. E qual que era o discurso? Nós estamos evitando o comunismo. Na número 6, após ler e, se possível, ouvir a canção Cálice de Chico Buarque, Gilberto Gil responda. Então procurem aí, né, no YouTube, né, nos serviços aí de streaming que vocês têm, né, essa música. Pai, afasta de mim este cálice. Quais os sentidos possíveis para a palavra cálice na canção acima? Então, olha só, fala, Pai, afasta de mim esse cálice. Mas tem duas interpretações, olha só. Uma referência de uma passagem bíblica. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Né? Então tem essa passagem lá na Bíblia em que Jesus, né, teria dito isso aí. E também pode ser entendido como a ordem cálice, pedindo para que se afaste a censura. Então pede-se para afastar o cálice, a ordem de se calar. Né? Então é uma música de protesto, é uma música aí pedindo mais liberdade.
Pessoal, agora vocês vão fazer aí uma autoavaliação. Então agora vocês vão avaliar o conhecimento que vocês conseguiram aí com esses PETs. Vocês vão marcar sim, em parte e não. Ah, professor, se eu marcar tudo não, significa que eu vou ser reprovado? Não é isso, pessoal. Essa autoavaliação é uma forma dos professores entenderem quais conteúdos vocês tiveram mais dificuldade, para que ano que vem, se Deus quiser, nós teremos aí as aulas presenciais novamente, né? E aí os professores podem trabalhar esses conteúdos. Então vamos lá. Compreendi as relações de poder entre as oligarquias nos primeiros anos da República Brasileira? Vocês compreenderam aquela questão lá que eu falei dos coronéis? Né? Você já sabia aquela resposta? Sim, em parte ou não? Compreendi os conceitos de governos populistas no Brasil? Sim, em parte ou não? Compreendi o processo de consolidação, censura e repressão aplicados pelo governo militar no Brasil? Sim, em parte ou não? Compreendi o processo de globalização e transformação política mundial após a queda da União Soviética? Sim, em parte ou não? Beleza? Bom, pessoal, então é isso. Bons estudos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, me seguir lá no Instagram. Muito obrigado para todas as mensagens que eu tenho recebido por lá. E eu fiz uma mensagem aí no final para fechar esse vídeo. Muito obrigado. Até mais. Bom, pessoal, esse vídeo aí eu vou terminar de uma forma diferente, né? Até mudei o cenário aqui. Queria desejar a todos vocês um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo. Se cuidem. A gente ainda está numa pandemia, então é importante que a gente se cuide e cuide do próximo também. Mas que vocês tenham, junto com a família de vocês, com as pessoas que são próximas de vocês, um ótimo Natal. Muito obrigado por todo o carinho que eu tenho recebido, né, tanto pelos comentários aqui, como também aqueles que me adicionaram lá no Instagram, me mandaram mensagem. Muito obrigado e ano que vem aí a gente se vê, né? Espero que vocês continuem acompanhando aí os meus vídeos no meu canal. Muito obrigado mesmo, um grande abraço, um feliz 2021 e que a vacina venha logo. Muito obrigado, até mais!